Um bom dia para vocês, na paz do Senhor. Estamos esse trimestre tratando da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. A cada aula, um professor trata de 24 tópicos abordados pela obra. O assunto ele é direcionado para a classe de adultos. Eu sou o professor Marcelo Alves Vicente. Juntamente com a minha esposa Miriam de Santana, nós lecionamos para as classes de 12 a 14, 15 a 17 anos, as classes de adolescentes, né? Nesse trimestre, nós estamos focando em leituras devocionais disponíveis na plataforma eletrônica YouVersion. Nós já lemos a Bíblia em 90 dias com eles, nós já lemos a Bíblia com eles também durante um ano. E agora estamos incentivando a leitura diária em paralelo com uma inumerável quantidade de estudos que podem ser usados no devocional diário e também na evangelização. Depois, eles resumem o assunto e postam na página do Geração Eleita no Instagram, a exemplo do que nós estamos fazendo nesta aula. Bom, atendendo à solicitação do nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, pastor Josemar, hoje nós vamos participar dessa escala de professores na abordagem de um dos tópicos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, domingo 23 de agosto de 2020. O tema da lição de hoje é o homem. O homem é uma criação de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 e 7. A palavra homem no relato da criação, em Gênesis 1 e 2, é Adão, que aparece depois como o nome próprio do primeiro homem. O ser humano foi criado macho e fêmea. A Bíblia diz em Gênesis 1 e 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Trata-se de um ser inteligente e que foi capaz de dar nome aos animais, por exemplo. Foi feito à semelhança de Deus. Os homens feitos à semelhança de Deus, conforme Tiago 3 e 9. Um pouco menor que os anjos, coroado de honra e glória e dotado por Deus de livre-arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mediante a graça, essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo, disse Jesus, conforme João capítulo 7 e 17. Nós vemos também que mais de uma vez Israel teve a liberdade de escolha quando foi chamado por Deus. Podemos afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o homem, que é considerado a coroa da criação. Adão é o primeiro homem e da união de Adão e Eva veio toda a geração dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra. A constituição humana. Olha só, entendemos que o ser humano é constituído de 3 dimensões, uma física e 2 imateriais, alma e espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Essa doutrina é chamada de tricotomia. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas 3 características distintas e essenciais. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, conforme está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e 23. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, conforme Hebreus capítulo 4 e 12. Ela está falando da Bíblia em relação a ela ir até a divisão da alma e do espírito. Ninguém nunca viu a divisão da alma e do espírito, nem tampouco onde que começa o espírito, acaba a alma, começa a alma, acaba o espírito, e onde que essas 2 características se dividem no homem, mas o homem é composto dessas 3 divisões. Em 1 Coríntios 2, 14 a 16, 13 e 14, o apóstolo Paulo mostra o homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, o homem carnal e o homem espiritual. Então, como nós podemos observar por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa e numa parte
interna. A parte externa é o corpo ou carne, e a parte interna, chamada homem interior, né, é composta de espírito e alma. Então vamos falar agora do corpo do homem. O corpo é a casca, é o invólucro do espírito e da alma, é a parte física. O homem exterior é o que se corrompe, ou seja, é o que envelhece, ele é mortal. O homem ele é carne, como criatura perecível. 1 Pedro, capítulo 24, diz: porque toda a carne é como erva. Nós rejeitamos a ideia de ser o corpo, a prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal, insignificante, porque o corpo é o templo do Espírito Santo e o templo de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, o corpo não pode ser mal, né? O corpo ele é importante porque Deus ressuscitará o corpo, né? Conforme 1 Coríntios 15, 42. Assim também, a ressurreição dos mortos semeia-se no corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Que Paulo está querendo dizer que o corpo corruptível, o corpo que perece, ele é enterrado, conforme as limitações do homem após o pecado. Nós todos envelhecemos e morremos por enfermidades ou morremos por outros motivos, mas um dia esse corpo que foi enterrado por causa de toda essa corrupção, ele vai ser ressuscitado em glória. É o que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Agora nós vamos ver sobre o homem interior, né? Nós vemos o homem exterior, vamos ver sobre o homem interior. Praticamente tudo que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito. Quando você fala alma, você acaba falando de espírito também, porque ambos deixam o corpo por ocasião da morte. O corpo sem alma e espírito, ele não é nada, ele não sobrevive, né? Então, ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem à morte. Tanto a alma quanto o espírito são eternos. Às vezes o ser humano é tido como corpo e alma, e outras vezes como corpo e espírito. A gente quer deixar claro aqui, em relação a alguns termos, que alma e espírito são entidades, mas não naquilo que a gente vê por aí em terreiro, coisa assim, não. O que a gente quer dizer é o seguinte: alma e espírito são entidades no significado da língua, da linguagem. O significado de entidade é substantivo feminino, o que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real. Tudo aquilo que existe pode existir em essência. Ou seja, quando você fala em entidade, está falando em alguma coisa que existe, mas às vezes nós não conseguimos definir sua forma, né, seu jeito. Então nós usamos isso em entidade. É muito usado em linguagem matemática também, né? Então são entidades espirituais, corpo e espírito. São entidades espirituais, são entidades incorpóreas e são entidades invisíveis, né? Apesar dessas características comuns, são entidades distintas, porém inseparáveis. É importante aqui a gente frisar que Deus tem a natureza espiritual. Deus é espírito. O homem é corpo, alma e espírito. Deus, porém, é espírito. Essa interligação, no que diz respeito ao homem, às vezes confunde os termos alma e espírito, mas alma é uma coisa e espírito é outra coisa. Mas as duas características, essas duas partes do homem são entidades, nós podemos dizer que são entidades espirituais, porque elas não são vistas, elas não são corpóreas, né? Elas são completamente de natureza espiritual. Olha só, o Espírito Santo, ele opera por meio do espírito humano. Se tem um lugar onde o Espírito Santo opera, é no espírito do homem. E isso está lá em Romanos capítulo 8, 16. O mesmo Espírito testifica, ele converge, conecta, né, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, né? Mas isso nunca se diz com respeito à alma do homem, não. A Bíblia fala sobre o homem perder sua alma, por exemplo. A Bíblia fala o seguinte, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 26. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que dará um homem em recompensa da sua alma? Essa linguagem, todavia, nunca é usada a respeito do espírito, né? São os dois lados da dimensão física do ser humano. O homem interior, Efésios 3 e 16.
A Bíblia apresenta vários termos para indicar essa parte espiritual do ser humano, além de alma e espírito. Ela pode também se referir a essa parte do ser humano como mente, como vontade, ou coração e rins, só que não que o coração e rins seja alma e espírito, isso é um uso metafórico do termo coração e rins. Todas as vezes que você olhar essa referência na Bíblia, é um termo metafórico, né? Bom, vamos falar agora sobre o espírito humano. O espírito humano é uma entidade distinta da alma. Às vezes é confundida com a alma, porque os dois elementos são inseparáveis de substância imaterial. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão quando ele foi criado, quando Adão foi criado. O espírito humano está em todos os seres humanos. O espírito está dentro do corpo, né? É por meio dele, por meio do espírito, que o homem adora a Deus. E por meio do Espírito que ele se torna também o centro da devoção. O Espírito, né, se torna o centro da devoção a Deus quando passa a ser morada do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, o centro da devoção a Deus deixa de ser a vontade humana e passa a ser o Espírito. Então, é o Espírito do homem que abre espaço para o Espírito de Deus e passa a ceder esse espaço como morada do Espírito Santo. Isso aí nós podemos interpretar, entender, conforme o que está escrito em Romanos, capítulo 8 e 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós já citamos a passagem, estamos só repetindo aqui para reforçar aquilo que acaba de ser dito. Do espírito humano, do espírito do homem, provém o desejo de buscar as coisas espirituais. É do espírito, é da parte espiritual, espírito do homem, que provém o desejo de buscar as coisas de Deus. Bom, nós vamos falar agora sobre a alma humana. A palavra alma vem, por exemplo, do significado de próprio indivíduo, personalidade. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 18 e 4, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma pode ser referente à personalidade do indivíduo, a alma pode ser referente às vontades do indivíduo, a alma pode ser referente à própria pessoa do indivíduo, e em algumas partes a alma também é apresentada como vida das pessoas. A alma é a sede, é a central do apetite físico, é a central das emoções das pessoas. A alma é a central dos desejos bons e ruins do ser humano. A alma é a central das paixões, a alma é a central do intelecto, a alma é o centro afetivo do ser humano, de todas as vontades morais. Todo o peso moral de vontades está centralizado na alma. A alma ela comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. Então, quem se comunica com o mundo exterior não é o espírito, é a alma. O espírito ele se comunica com a alma do indivíduo, uma espécie de interação de consciência. Mas quem se comunica com o mundo é a alma, e quem interage com vontades daquele indivíduo em relação às coisas do mundo é a alma. É a partir da alma que o homem sente, é a partir da alma que o homem se alegra, é a partir da alma que o homem recebe os estímulos dos seus órgãos sensoriais. Então, tem uma forma lá que Deus programou do cérebro e do sistema nervoso do ser humano, que a alma consegue interceptar todos estes estímulos, né? Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma entidade incorpórea e invisível, né? Não é da mesma forma do espírito. Ela é inseparável também do espírito. Então, o espírito e a alma estão unidos. O espírito ele tem a sua característica própria, a alma tem a sua característica própria, mas os dois estão unidos, eles são inseparáveis. É só a palavra de Deus que separa, que acha qual é a divisão da alma e do espírito. É importante dizer que a alma
ela continua consciente depois da morte física, né? Nós temos, por exemplo, como citar a parábola do rico e de Lázaro, que os dois estavam conscientes após a morte, e nós podemos citar também Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 10, que a Bíblia diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Então João viu debaixo do altar aquelas almas, só que as almas não estavam só lá debaixo do altar. O texto diz assim, que as almas clamavam: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então as almas estavam clamando, elas estavam num estado consciente da sua existência. Agora nós vamos falar do fôlego de vida dos animais, porque o homem tem alma. O homem foi feito alma. E os animais? O que os animais têm? Os animais têm alma também. Os animais foram criados por Deus, conforme a sua espécie, lá em Gênesis capítulo 1, 21 e etc., né? Mas o ser humano, especificamente o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou homem e mulher à imagem e semelhança. Uma mulher é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Um homem é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Ué, mas Deus é mulher? Não, Deus é Deus. Deus é homem? Não, Deus é Deus. É que Deus criou macho e fêmea por uma questão de propagação da espécie humana. Mas o homem e a mulher são a imagem e semelhança de Deus nos quesitos que nós estamos estudando aqui na questão espiritual, alma, razão, enfim, todas essas coisas que nós estamos citando aqui. Mas e os animais? A natureza física do ser humano é o que há de comum entre os animais e plantas, né? As plantas têm uma característica física, estudado isso em biologia, os animais têm uma característica física, também estudado em biologia, e o homem também tem suas características físicas estudadas em biologia. Nós podemos ver, por exemplo, como é um primata, e ele é tem um percentual muito pequeno de diferença entre o corpo do homem e do macaco. Aí você pode dizer, irmão, você está falando aqui de evolucionismo? Não, eu estou falando que biologicamente os corpos dos animais, eles são muito próximos. Mas o corpo do homem, do ser humano, ele é mais sofisticado em relação ao macaco, por exemplo. Mas, de qualquer forma, o corpo de todas as criaturas do planeta, por exemplo, eles têm muitas semelhanças, seja sistema nervoso, seja sistema circulatório, seja sistema respiratório, seja sistema digestivo. Esses sistemas são muito próximos de boa parte dos seres vivos, e aí você começa a migrar para os seres vegetais e tantas outras características existentes da vida no planeta, só que o homem está acima nessa cadeia de criação. Mas, de qualquer forma, os animais receberam o que em relação ao homem quando nós dizemos respeito à alma? Bom, quando nós falamos de animais, as escrituras chamam de alma vivente, tanto ser humano quanto animais. Quer dizer que os animais têm alma e o homem também tem alma. Só que a alma do homem nós já estudamos como que ela é formada, quais são as características da alma do homem. Mas e os animais? Qual que é o tipo de alma que um animal tem? A diferença do tipo de alma que o homem e o animal possuem são do seguinte aspecto. Prestem atenção. O Paulo diz que nem toda carne é uma mesma carne. Né? 1 Coríntios 15, 39. Da mesma forma, nem toda alma é a mesma alma. Deus soprou nos narizes de Adão o fôlego de vida. Foi lá e soprou no nariz do ser humano, fôlego de vida. E a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. Agora, a alma dos animais irracionais, ela não é igual à alma do homem. A alma do homem, quando o homem morre, nós vimos que ela é consciente, continua existindo, ela é eterna. E a alma dos animais, quando morrem, apesar de características físicas parecidas, a alma do animal, quando o animal morre, ela morre também, né? Então, os animais, eles deixam de existir. Eclesiastes, por exemplo, capítulo 3, 19, ele fala que todo mundo deixa de existir. Mas se você for analisar o texto de forma muito clara, o que Eclesiastes 3, 19 está se referindo é ao corpo do homem e ao corpo dos animais. O homem e os animais, quando morrem, realmente, o corpo físico deixa de existir. Mas a alma do homem, não. A alma do homem volta para Deus. Ela fica lá aguardando o julgamento, como nós já sabemos. Agora, os animais não. Quando um animal morre, encerra completamente o ciclo de existência deste ser vivo.
É importante dizer que o animal não passa por dois destinos espirituais que são direcionados só para o homem. Quando a alma do animal morre, ela deixa de existir. Agora o homem não. O homem ele tem dois destinos pela frente. Nós ensinamos que na morte física do ser humano, a alma e espírito são separados do corpo. Morreu, né? E que os cristãos que partem desse mundo são chamados de espíritos dos justos aperfeiçoados, conforme Hebreus capítulo 12, 23. Nós estamos lembrando aqui que alma e espírito não se separam. Só a Bíblia tem condição de ir até a divisão da alma e do espírito. Então, quando nós estamos falando de espírito dos justos aperfeiçoados, nós lembramos do texto que fala da parábola do rico e Lázaro. Nós lembramos também do texto que nós acabamos de ler aqui na aula, que os santos ficam ali, por exemplo, diante do trono de Deus. As almas estão ali lembrando, estão usando o seu raciocínio normal de forma eterna, porque alma e espírito não morrem. Mas os demais espíritos, a Bíblia diz lá em 1 Pedro 3,19, estão em prisão. Está querendo dizer que eles estão no inferno? Não. Eu estou querendo dizer que há dois tipos de destinos. Um é o dos espíritos justos aperfeiçoados e outros espíritos em prisão. Esses espíritos não ficam vagando no espaço e nem se comunicam com os vivos. Então, não é esse negócio de alma penada, assombração, isso é tudo folclore popular. Nós rejeitamos a crença da comunicação dos mortos com os vivos, né? A doutrina da reencarnação é completamente antibíblica. Conforme Hebreus capítulo 9, 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Aí Salmos capítulo 78, verso 39. Morte significa separação. Há apenas dois destinos para os seres humanos. Aí sim, céu ou inferno. Esses dois destinos é o que nós queremos citar nessa parte da aula. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, conforme Daniel, capítulo 12 e verso 2. Um homem só herdará o céu completamente ou irá ser lançado no inferno depois da ressurreição, depois que os corpos forem ressuscitados e transformados ou para irem para a glória eterna, ou ressuscitarem e forem julgados, todos irão ser julgados por aquilo que fizeram no corpo, né? Aí sim eles irão ser lançados no fogo do inferno para desprezo eterno. Deus tem um lugar preparado para os salvos na sua morte, que é identificado de diversas maneiras. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, é muito mais sublime, muito mais alto, muito mais amplo do que nós podemos imaginar em relação a qualquer mansão que nós pensemos aqui nessa terra. Nossa habitação, que é do céu, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, 1 e 2, habitar com o Senhor, conforme 2 Coríntios 5 e 8, e estar com Cristo, Filipenses 1 e 23. Os mártires da grande tribulação aparecem debaixo do altar de Deus no céu, né? Eles aparecem lá porque Deus olha para todos os seus filhos. Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Finalizando, o que é o homem? Ele não é um anjo, foi feito um pouco menor que os anjos, mas com certeza o homem não é só isso que nós vemos aqui. O homem é um ser eterno que necessita de Deus e que tem uma natureza espiritual que pode se comunicar com Deus e adorar a Deus e que depois, na eternidade, vai viver com Deus se aceitar a Jesus, se andar em espírito. Tudo isso que nós aprendemos aqui nesta manhã. E também, se ele negar a veracidade da palavra e negar a salvação em Cristo Jesus, ele também tem um inferno pela frente. Enfim, eu espero que a lição desta manhã possa ter sido de grande valia para cada um de vocês e que Deus possa nos abençoar e dar continuidade, na continuidade dessa lição tão importante que nós estamos vendo, que é a regra de fé das Assembleias de Deus.
Um grande abraço para cada um de vocês. Deus abençoe.